Boa tarde, Daniel, Giovana, Gustavo, João Pedro, Murilo, Pedro Henrique. Tudo bem? Tudo. Tô bem. Deixa eu lançar aqui os presentes na minha chamada. Então, deixa eu só ver aqui. Tá. Daniel, Giovana, Gustavo, João Pedro. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. João Pedro, Pedro Henrique e Murilo. Tudo bem? Muito bem. Tudo bem com vocês? Sim. Ok. Deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês a apostila para corrigir os exercícios que ficaram lá da aula passada, né? Estão vendo a apostila aí, turma? Não. Tá o calendário. Tá. Deixa eu arrumar aqui, então. Espera só um instante. Vou usar de novo. Deu para ver? Sim, agora sim. Então tá lá. Tinham esses itens aqui, o exercício aqui na página 35, onde, né, tínhamos que responder aqui o item A, o item B e o item C. Então ele diz aqui no item A: a quantidade de comida em um prato e o preço a ser pago em um restaurante onde 100 gramas de comida custam R$ 2,99. Então, se 100 gramas de comida, né, o preço de 100 gramas é R$ 2,99, o preço, a quantidade que você vai pagar, diretamente, ligada de maneira diretamente proporcional à quantidade que você vai estar consumindo, né? Então, se você consumir 100 gramas, vai pagar R$ 2,99. Se você dobrar essa quantidade de comida, o preço que você vai pagar no final vai ser o dobro. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Prof, qual a página? Página 35. No item B, a altura e a idade de uma pessoa. Não dá para você estabelecer uma relação de proporcionalidade entre a altura e a idade de uma pessoa, porque à medida que ela vai envelhecendo, à medida que vai passando os anos, a altura dela, depois de uma certa idade, vai permanecer constante. Então, não dá para você estabelecer relação de ser diretamente proporcional ou mesmo inversamente. Não há proporcionalidade, né? Então, são grandezas que não são proporcionais. No item C, o tempo e a velocidade média para realizar determinado percurso. Aí é que está. Se você vai realizar um determinado percurso, digamos que você vá de São Paulo para Campinas. Essa distância é de 100 quilômetros. Né? Se você andar num carro numa velocidade média de 100 quilômetros por hora, você vai levar 1 hora para chegar até Campinas. Por outro lado, se você aumentar a velocidade, digamos que fosse para 200 quilômetros por hora, o tempo que você vai levar para chegar vai ser a metade, vai ser de meia hora. Por outro lado, se você baixar essa velocidade de 100 quilômetros por hora para 50 quilômetros por hora, o tempo que você vai levar para chegar até lá vai dobrar. Você não vai levar mais 1 hora, vai levar 2 horas. Então, a velocidade média com relação ao tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, a relação é de ser inversamente proporcional. Tá claro aí, pessoal? Sim. Tem alguém anotando ou posso ir adiante?
E aí, posso ir adiante? Por mim, pode. Muito bem. Aqui tem a matemática em detalhes, né, com relação aí à regra de 3, que você pode utilizar para resolver vários problemas, né, de grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui ele dá um exemplo de regra de 3 para você determinar a quantidade de peças produzidas, né? Se com 10 máquinas você produz 450 peças, colocando 17 máquinas, você vai produzir uma quantidade X de peças. Vamos lembrar, então, que essas grandezas são diretamente proporcionais, porque se eu aumento o número de máquinas, eu aumento o número de peças que são produzidas, né, em determinado intervalo de tempo. Então, eu posso escrever uma relação entre duas razões que vai ficar dessa maneira. A quantidade de máquinas, com 10 máquinas, produzo 450 peças. Com 17 máquinas, eu vou produzir mais peças. Um aumento na quantidade de máquinas provoca um aumento na quantidade de peças. Grandezas diretamente proporcionais. Eu posso escrever da seguinte forma: 10 estará para 450, assim como 17 estará para x. Essas razões podem ser igualadas. 10 dividido por 17, então está aqui, 150 dividido por x. Grandezas diretamente proporcionais. Aplico lá a nossa propriedade fundamental da multiplicação dos extremos. Na multiplicação dos extremos, nós fazemos 10 vezes x, os extremos, né, 10x, vai ser igual a 17 vezes 450. 17 vezes 450. 17 vezes 450 dá 7.650. Para isolar o x, eu passo 10 dividindo 7. Portanto, 765 peças. Tranquilo aqui, turma? Sim. Sim. Então, veja aqui, na nossa proporção, né, você vê a seguinte leitura nessas razões, né, de proporcionalidade. 10 máquinas estão para 17, assim como 450 peças produzidas estão para 765. E aí aparecem aqui essas atividades, né? Essa primeiro exercício, ele diz: considere as situações a seguir em que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, no item A, em uma loja de presentes, um pacote de reais. Considerando que todos têm o mesmo valor, qual o preço de um único chaveiro? Funcionalidade, né? Se eu vou montar o seguinte aqui, ó, na minha regra de 3. Eu vejo que... Então, vou colocar aqui 3 chaveiros. Custam R$6. Portanto, o único chaveiro, um chaveiro, custará quanto? Custará... Aplico aqui o princípio fundamental das proporções, né? 3 vezes x, 3x, a 1 vezes 6, portanto, 6. Eu isolo o x, passando o 3 dividindo. Então, vou fazer 6 dividido por 3. Portanto, o preço de um chaveiro vai ser de R$2. Tá certo, pessoal? Sim. Aqui, ó, qual o preço a ser pago por 7 chaveiros? Vamos montar uma regra de 3 também, né? Sabemos que um chaveiro, nós já calculamos lá atrás, ele custa R$2. Chaveiros custarão quanto? Custarão X.
Eu multiplico em cruz aqui, o princípio fundamental, multiplicar os extremos, né? X vezes 1 vai dar x, que vai ser igual a 7 vezes 2, portanto, 14. Então, vejam que 7 chaveiros vão custar R$14. No outro item, ele pede para a relação entre o preço a ser pago e a quantidade de chaveiros. Então, o preço que ele vai pagar, P, vai ser igual de um chaveiro, 2. Então, P vai cada chaveiro que ele comprar, gráfico que relaciona P e C. Então, nós podemos fazer um gráfico onde nós vamos chamar, né, nesse plano, o preço a ser pago por P e a quantidade de chaveiros no eixo horizontal de C. Então, se eu não comprar nenhum chaveiro, eu não pago nada. Tá aqui a origem, 0. Se eu comprar um chaveiro, eu vou pagar 2. Então, eu tenho o primeiro ponto aqui, que é o 2. Se eu comprar 2 chaveiros, 2 na minha equação, né? E aqui, outro ponto. Se eu comprar 3 chaveiros, eu vou pagar 6. Proporcionalmente. E eu vou obter vários pontos, né, à medida que eu vou aumentando o número de chaveiros. Ligando os pontos, nós vamos obter uma reta. Aí, o nosso gráfico vai ficar uma reta como essa. Tudo bem, galera? Sim. Muito bem. Posso apagar aqui para avançar ou tem alguém anotando? Por mim, pode. Giovana, posso avançar? Pode. Muito bem. Vamos lá adiante. No item B, um carro percorre 60 quilômetros com 5 litros de etanol. Considerando que o rendimento desse carro é o mesmo a cada quilômetro percorrido, determine quantos quilômetros ele percorrerá. Vejam, pessoal, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais volume que eu tiver de combustível, quanto mais combustível eu tiver, mais quilômetros eu consigo percorrer. Vamos montar uma regra de 3 para fazer esse primeiro cálculo aqui. Sabemos que ele percorre com 5 litros de combustível, ele vai percorrer 60 quilômetros. Muito bem. E ele percorreria quantos quilômetros? X. Multiplicamos, né, em cruz os extremos, princípio fundamental das proporções, 5 vezes x, 5x, vai ser igual a 1 vezes 60. Portanto, 60. Passamos o 5 para o segundo membro, dividindo para isolar x. Então, e nós teremos quilômetros. Ele percorre 12 quilômetros com 1 litro. Então, vamos marcar aqui com 1 litro quilômetros. Se eu colocar 7 litros, então com 7 litros, quanto que ele vai percorrer? X. De novo, multiplica aqui os extremos, 1 vezes x. X vai ser igual a 7 vezes 12 por quilômetros.
Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Escreva uma equação que expressa a relação entre a distância percorrida, d, em quilômetros, e a quantidade. Sim, eu posso escrever que a distância percorrida vai ser igual a cada 12 quilômetros, ele consome, né, 1 litro. Então, como é que nós podemos expressar isso aqui? A quantidade de etanol vai ser C. É isso que ele colocou aqui? Deixa eu ver, não. A quantidade de etanol é E. Essa quantidade de etanol, então, quilômetros com 1 litro. Então, eu vou colocar aqui 12. E. Opa, que ficou horrível aqui minha caretinha. Desculpa, pessoal. Seria igual a 12 vezes a quantidade de combustível, né? Etanol. Se a quantidade de etanol for de 1 litro, ele vai percorrer 12 quilômetros. Se for 2 litros, 24. Usando essa expressão que nós escrevemos, ele quer saber a distância percorrida com 6,2 litros. Nós fazemos então o seguinte, vamos escrever a fórmula, né? Distância vai ser igual a vezes 6,2, que foi o que ele colocou de etanol. 12 vezes 6,2, ele vai percorrer então 74,4 quilômetros. Tudo bem, pessoal? Sim. Construa um gráfico que relaciona o consumo, né, de etanol. Você pode fazer o mesmo esquema que nós fizemos lá. Na outra, em outro exercício, faz aqui um diagrama. Você vai colocar aqui no eixo vertical a distância e no eixo horizontal a quantidade de etanol. Se tiver 0 de etanol, não vai percorrer nada. Se tiver 1 litro, vai percorrer 12. Então, você vem aqui e faz um ponto. 12. Se você colocar 2 litros, proporcionalmente, você vai percorrer 24. E aí você vai construindo alguns pontos, colocando aqui quantidade de etanol 3, quantidade de etanol 4, e vai calculando a partir da fórmula 12 vezes E, né? Você vai obter, então, que mostra para você a relação entre a distância percorrida com relação à quantidade de combustível que você tem no automóvel. Tudo bem, gente? Sim. Posso avançar aqui? Pode. Posso avançar, Giovana? Diz aqui o seguinte no exercício 2. Observe uma máquina que forma um número não negativo em outro. Então, que máquina que é essa, né? Diz aqui que todo número igual a 0 ou maior do que ele é considerado um número não negativo. Então, vem um número x. Esse número x aqui é multiplicado. Ele fala que se na entrada tivermos x igual a 5, multiplicamos esse número por 15, por 1,5, obtendo o número y, né? 1,5 vezes 5, que vai dar 7. Agora é a sua vez. Ele fala aqui, escreva a relação, né, entre x e y. Então, toda vez que o número x entra, ele é multiplicado por 1,5 e se transforma no número y.
é igual a 1,5 vezes x. Então, toda vez que o número x entra na máquina, ele é multiplicado por 1,5 e se transforma no número y. Tudo bem aqui, galera? Sim. Vamos lá para o item B. O que ele pede para fazer aqui no item B? Preencha a tabela com os números que devem aparecer na saída e os pares ordenados correspondentes. Então, nós temos que fazer lançamentos de números x, obter os números y e escrever o par ordenado. Então, para cada número x de entrada, vai haver um correspondente número y e eu vou obter o par ordenado x e y. Substituindo na equação, y é igual a 1,5 vezes, portanto, 0. E o par ordenado será 0 para x e 0 para y. Entrando 0,5 em x, nosso y vai ser igual a 1,5 vezes 0,5, 0,75. O par ordenado será 0,5 para x, 0,75 para y. Vamos fazer aqui o cálculo do número y. 1,5 vezes 1, 1,5. O par ordenado, 1 e 1,5 para x e y. Entrando com o número 2, substituo na relação. Y vai ser igual a 1,5 vezes 2, portanto, 3. O par ordenado, x igual a 2 e y igual a 3. Quando eu entro com o número x valendo 3, o número y vai ser 1,5 vezes 3, 4,5. E o par ordenado será 3 para x e 4,5 para y. Quando eu entro com o número 4, substituo na minha relação, 1,5 vezes 4, y vai ser igual a 6. O par ordenado. Tudo bem aqui, turma? Sim. Ele pergunta aqui no item C, o que acontecerá com o valor de y se dobrarmos o valor de x? Então, vejam, pessoal, pela minha relação, ela é diretamente proporcional, né? Vejam que quando eu passei o número x de 2, o y passou de 3 para 6. Então, dobrando o valor de x, o valor de y também dobra. São diretamente proporcionais, né? Lá em cima, ele pergunta, se triplicarmos o valor de x, o que vai acontecer com o y? Então, vejam na tabela. Triplicando o valor de x, veja que quando eu tenho x valendo 1, triplicar é multiplicar por 3, 3 vezes 1, então, quando ele passa para 3, o nosso x, vejam que o y passa de 1,5 para 4,5, 3 vezes maior. Então, triplicando x, o valor de y também triplica. E se dividirmos pela metade o valor de x, o valor de y também vai ser dividido pela metade. Vejam lá. Se nós, então, pegar um exemplo, né? Temos x valendo 4, dividindo 4 por 2, pela metade, ou seja, 2. O valor de y, que era 6, quando x valia 4, ele passa para 3. Também foi dividido por 2. Tudo bem até aqui, turma? Sim. No item D, ele diz aqui, considerando que os valores x e y representam duas grandezas, podemos afirmar que elas são diretamente proporcionais? Sim. Por que isso acontece? Porque quando um dos valores aumenta ou diminui,
o outro também aumenta ou diminui na mesma razão, na mesma proporção, né? São grandezas diretamente proporcionais. Item E. Qual é a razão entre os números de saída e os números de entrada correspondentes na tabela? Para esse cálculo, considere x e y diferentes de zero. Você não pode ter um deles igual a zero, porque pode aparecer uma divisão por zero, né? Então, a razão pedida é uma razão que é dada entre x e y. Então, se nós pegarmos aqui os valores de x e y, eu posso considerar, né, dividindo y por x, 1,5 por 1, que é a mesma coisa que 3 por 2, que é a mesma coisa que 4,5 por 3, que é a mesma coisa que 6 por 4. Ou seja, vai ser sempre uma razão de 1,5. As razões são iguais? São. Sempre que eu fizer uma divisão do valor de y pelo valor de x, eu vou obter 1,5. Em qualquer combinação de x e y. O y vai ser igual a 1,5x. Vejam que isso deriva de onde? Da multiplicação em cruz. Y vezes 1 é igual a 1,5 vezes x. E aparece aqui. Tudo bem, pessoal? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Agora ele quer no item F, né, que você construa, né, um plano cartesiano, utilizando aqui, né, uma régua e as marcações que você fez aqui na tabela. Então, o primeiro par ordenado 0, 0, você vai marcar aqui a origem. Quando você tem o par 0, 5 para x, 0,5x, 0,75 para y é entre o 0,5 e o 1. Aí você tem 1 para x e 1,5 para y, outro ponto aqui. 2 para x e 3 para y, então aqui você tem para x 2. E para y você obtém aqui 3. Aqui eu tenho o eixo y vertical. Quando você tem, né, x valendo 3, y valendo 4,5, então x valendo 3, y vai corresponder aqui a 4,5, mais um ponto aqui. E finalmente, x valendo 4, y em cima, não vai chegar no nosso vertical aqui, mas aqui uma reta, ligando os pontos, aí o seu gráfico no plano cartesiano desta proporcionalidade entre y e x. Tudo bem, galera? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Podemos avançar? Pode. Aqui no exercício 3, ele fala: o valor da conta de água em determinado estado é calculado da seguinte maneira: um valor fixo de R$20 para suprir as despesas com esgoto, mais R$1,20 a cada metro cúbico consumido. Então, determine o valor da conta de água de uma família em um mês que sejam gastos 10 metros cúbicos de água e 20 metros cúbicos de água. Então, a gente vai escrever aqui uma relação entre o preço, na verdade, quanto vai pagar, o valor a ser pago, com relação ao consumo de água. Então, vamos escrever aqui que ele vai pagar, um P, um valor que tem, pelo consumo de água,
ou seja, R$1,20 para cada metro cúbico de água. Então, eu vou colocar aqui vezes o volume de água, mais um valor fixo de R$20, que é a taxa de esgoto. Então, eu posso, né, construir e montar essa equação. Tá aí. Eu quero saber quanto que ele vai gastar com 10 metros cúbicos de água. Para isso, eu venho aqui na equação e substituo esse volume por 10. Então, esse preço, esse valor a ser pago, na verdade, não é o preço, vai ser igual a 1,20 vezes 10 mais a taxa de 20. Então, essa família vai pagar 1,20 vezes 10, 12, mais 20, R$32 para 10 metros cúbicos. Mas e se ele consumir 20 metros cúbicos de água? Substitua aqui. O V, o volume, vai ser de 20. Portanto, ele vai pagar, essa família, né? 1,20 vezes o volume de água que eles consumiram, 20 metros cúbicos, mais a taxa fixa, né? Taxa fixa de R$20. Portanto, ele vai pagar 1,20, né, vezes 20, 24 mais 20, 42. Na verdade, né, 44. Opa, deixa eu arrumar aqui. Eita. Bom, de qualquer maneira, o segundo valor que ele vai pagar, 1,20. A canetinha hoje está terrível aqui, né? Vezes o volume, 20, mais 20, a taxa de esgoto. 1,20 vezes 20, vou ter aqui 24, mais 20, então vai pagar 44. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Vai ser o dobro, né? Ele vai pagar o dobro. Aí vamos lá. Já que dobrou o consumo, vai ter o dobro do pagamento na conta. Está representada a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. Um valor de Y e um valor de X. De acordo com esse gráfico, assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então, vejamos o que acontece. Analisando esse gráfico, né? Quando x é igual a 4, o valor de y é igual a 2. Então, se x vale 4, de fato, y vale 2. Eixo y vertical, eixo x horizontal. Quando x é igual a 8, o valor de y é igual a 4. Y vale 4. Verdade. Dobrando o valor de x, o valor de y é dividido pela metade? Falso. As grandezas são diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais. Aplica. X valendo 2. Triplicando, multiplicando por 3, vai passar a ser 6. E o valor de y correspondente, que era, então, quando x valia 2, de 2, ele vai passar a ser de 4. Então, eu tenho aqui, se eu triplicar, né, de 2 para 6, desculpa, vai ser de 3 aqui, né? Porque o y em 2 valia 1. Então, de fato, triplica. E ele fala também, a razão entre os valores de x e y
correspondentes nessa ordem, sendo eles diferentes de zero, é igual a 1 meio, a razão deles vai ser igual a 1 meio, de fato, né? Sempre que eu tiver aqui uma razão de y dividido por x, para qualquer y e x que eu pegar aqui no gráfico, sempre eu vou obter 1 meio. Essa é a razão. Se você observar, então, para qualquer número que você pegar aqui, se você pega aqui um y que vale 2, o x correspondente vale 4. Então, eu tenho 2 quartos, que é a mesma coisa que 1 meio, né? Se eu pegar aqui um valor de y de 5, o valor de x correspondente, então, se eu dividir o y5 pelo x, que é 10, 2 quartos é a mesma coisa que 5 décimos, e ambos é a mesma coisa que 1 meio. Tudo bem, turma? Sim. Vamos lá para cima, adiante, o exercício 5. O gráfico a seguir mostra a quantidade de quilocalorias gastas por uma pessoa em relação à prática de certo esporte. Considerando que o ritmo seja o mesmo, responda as questões. Item A. Em quantos minutos ela gastou 20 quilocalorias? Está aqui. Vamos observar no gráfico e puxar o tempo, ou seja, 8 minutos. B. Quantas quilocalorias ela gastou em 4 minutos? Em 4 minutos, o tempo está aqui embaixo, ela gastou 60 quilocalorias. Item C. Quantas quilocalorias ela gastou em 1 minuto? 1 minuto está aqui entre o 1 e o 2. E se nós puxarmos aqui, vamos ver que ela gastou 20 quilocalorias. Item D. As quilocalorias gastas e o tempo de prática desse esporte são grandezas diretamente proporcionais? Sim. Quanto mais tempo ela exercita, mais quilocalorias ela gasta. Quando aumenta uma das grandezas, a outra aumenta proporcionalmente. Grandezas diretamente proporcionais. Sendo que a quantidade de quilocalorias gastas e T, o tempo em minutos de esporte, qual a equação expressa a relação entre Q e T? Se nós pegarmos aqui essa informação, 60 quilocalorias em 4 minutos, e vejam, 40 em 2 minutos, reparem então que eu tenho uma grandezas diretamente proporcionais, né? Eu posso pegar aqui ó, em 80, no tempo, né? Posso pegar aqui em 120. Então, eu vou pegar aqui um valor que fica mais claro para a gente poder observar qual que é essa razão, né? Se eu pegar a razão, então, de 120 até o tempo de 8, vejo então que 120 sobre 8 vai precisar ter o mesmo valor que se eu pegasse 60 sobre 4. Veja, dividiu por 2 em cima e embaixo. 60 sobre 4. E vai ser a mesma coisa que se eu pegasse aqui num tempo, vamos dizer aqui, né? Quando ele pegou em 1 minuto, em 1 para 20. Então, aqui eu tenho 20, se eu dividir, né? Para 1. Significa, então, que para qualquer valor que eu pegasse aqui, chamando isso aqui de y,
ou chamando aqui de calorias. Vamos chamar de Q, a quantidade de calorias. E de T, o tempo. A equação vai ficar, então, quantidade de calorias, que vai ser igual a 20 vezes o valor do tempo de exercício. A gente não, pessoal, desculpa, é 15, né? Deixa eu arrumar aqui. Na verdade é 15T. Por que que vai ser 15? Porque se eu fizer aqui a simplificação dessa fração, 60 para 4, vai ser a mesma coisa que 30 para 2, que vai ser a mesma coisa que 15 para 1. E aí, de fato, a equação fica Q é igual a 15 vezes T. Qualquer valor de tempo que eu pegar, eu vou então multiplicar por 15 para ter a quantidade de calorias. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, né, à medida que eu vou pegando vários intervalos de tempo, eu vou, né, obtendo diferentes valores aqui para as quantidades de quilocalorias. E é uma relação de proporção direta. Aí você constrói uma retinha aqui. Tudo bem, turma? Sim. Dá tempo de fazer esse último aqui? Deixa eu ver aqui qual que é esse último. É 12 e Ah, 50. tá, nós vamos fazer uma paradinha aqui, depois a gente volta nesse 6 aqui. Vamos fazer um intervalinho e a gente retorna então, galera. Tá, Beleza? beleza. Deixa eu tirar aqui. Pá, pá. Prontinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta então.
Fala, galera, estamos de volta. Estão na escuta aí? Sim. Muito bem. Deixa eu colocar aqui a pulseirinha de volta. Ampliar aqui para vocês visualizarem. Tá dando para ver aí, ó, a imagem, pessoal? Sim. O exercício 6, ele pediu para elaborar um problema que envolva grandezas diretamente proporcionais, né? Então aí ó, a resposta aqui é pessoal, porque você que vai elaborar, né, o problema. O que a gente pode observar aqui nessa relação é que se nós chamarmos esse eixo vertical de y e o eixo horizontal de x, eu percebo o seguinte: qual vai ser a relação diretamente proporcionais? Vou pegar um valor aqui de y de 120 e aqui eu vou associar, né, o valor de x de 60. Então vejam, y dividido por x equivale então ao valor de y de 120 para um valor de x, né, de 60. E 120 dividido por 60 é igual a 2. Significa então que eu sempre vou ter essa razão, né? Para qualquer valor de y dividido por x, sempre eu vou ter essa razão 2. Significa então que y vai ser igual a 2 vezes x, 2x. Y vai ser sempre o dobro de x em qualquer ponto que nós pegarmos aqui. Eu poderia criar um problema aqui a respeito do seguinte: o preço P representa y. Então, vou chamar esse eixo vertical de P. Ou seria o valor a ser pago, vamos dizer assim, não o preço, mas o total. Sei lá, um lanche, e esse lanche aqui vai custar x, vai ser sempre 2. Vou chamar aqui esse preço de L. E aí a gente chama esse x aqui de L. Então, a cada lanche que você comprar, você vai pagar esse valor 2 vezes L, digamos assim. Então, se você comprou um lanche, vai pagar 2. Comprou 2 lanches, vai pagar 4. Comprou 60 lanches, vai pagar 120. É um problema prático aí, que envolveria essas grandezas que têm relação diretamente proporcional. Tudo bem, galera? Sim. Muito bem, vamos aqui adiante. Inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Então, primeiro vamos ver aqui grandezas inversamente proporcionais. Já está dizendo o nome aqui que se uma das grandezas aumenta, a outra vai diminuir. Elas têm uma relação inversa. O exemplo que ele coloca aqui para nós é: quantos copos de mesma capacidade podemos encher se temos à disposição 1 litro de água? Então, ele vai aqui enchendo os diferentes copos com o mesmo litro de água. Aí você vai ver uma tabela de possibilidades aqui, né? Se você usar 2 copos de 500 ml, você usou aquele 2 copos de 500. Se você usasse 4 copos de 250, também encheria 1 litro daquela garrafa, daquela água, daquela jarra. Usando 5 copos de 200 ml, você também teria 8 copos de 125 ou mesmo 10 copos de 100 ml. Em todas essas daquela jarra de água, mas com diferentes tipos, né, e quantidades de copos. Então a gente analisa aqui da seguinte maneira:
O que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade deles? Então, veja, se a capacidade dobra, o número de copos diminui pela metade. Reparem aqui, né, que eu tenho 100 ml. Né? Eu vou usar aqui os nossos 10 copos. Aí eu estou dobrando a capacidade do copo para 200. A quantidade de copos é reduzida pela metade. Se eu, né, aumentar indo, então o número de copos é dividido pela metade, sempre que eu dobro a capacidade deles. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Deixa eu só voltar aqui. Espera só um instantinho. Tem aqui alguém esperando. Deixa eu pôr de novo. Compartilhar aqui. E voltando lá. Deixa eu ampliar. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. No item B, compare o número de copos de 500 ml com o número de copos de 250 ml. Então, se a gente comparar o número de copos de 500 ml, são 2. Aí, a quantidade, né, a capacidade do copo foi reduzida pela metade. O número de copos dobrou. E se você comparar o número de copos de 250 ml com os de 125 ml, então de 250 ml, 4 copos. Reduziu pela metade para 125, a quantidade de copos dobrou. Então, se você, né, pegar, comparar o número de copos com a capacidade de cada um, quando você tem, então, essa capacidade sendo dividida pela metade, o número de copos acaba dobrando. E, finalmente, se você comparar o número de copos de 125 ml com o de 500 ml, veja, então, que copos de 125 ml, eu preciso de 8. E se você multiplicar isso lá por 4, ou seja, você está multiplicando por 4, quadruplicando, a quantidade de copos, que era o de 8, vai ser dividida por 4. Ou seja, de 8 passa a ser 2. Então, se você, né, multiplicar por 4 a capacidade de cada copo, o número de copos vai ser dividido. Tranquilo, galera? Então, vejam que essa relação com a quantidade de copos são grandezas inversamente proporcionais. Elas vão variar numa razão que é uma razão inversa da outra. Outro tipo de grandeza, né, inversamente proporcionais, corresponde lá ao que nós já vimos, né, a velocidade média com relação ao tempo. Então, numa situação onde você tem um cara andando de bicicleta e ele tem um percurso fixo para fazer, se ele tiver uma velocidade média de 10, ele faz esse percurso em 90 minutos. Se ele aumenta essa velocidade para 15, esse tempo de percurso cai para 60. Se ele aumenta esse tempo para 30, se a velocidade média é para 30, o tempo que ele leva reduz para 30. Se ele aumenta a velocidade para 45, o tempo ainda vai reduzir para 20. Então, velocidade média vai ser, né, uma razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Esse tempo, então,
ele vai variar com relação à velocidade média de maneira inversamente proporcional. Vejam aqui no item A, né? O que acontece com o tempo do percurso quando dobramos a velocidade média? Então, se você dobrar essa velocidade média, digamos que você passou de 15 para 30, multiplicou para 2, por 2, né? O tempo passou de 60 para 30. O tempo que leva vai ser reduzido pela metade. Então, se você dobrar a velocidade média pela metade. O que é por 3 a velocidade média? Então, veja, eu tinha uma velocidade média de 30, dividindo por 3, passa a ser de 10. Multiplicado por 3 e passa a ser 90. Então, quando eu divido por 3 a velocidade média, o tempo do percurso triplica. É multiplicado por 3. Agora, no item C, determine a distância que Clayton deve percorrer de casa até seu trabalho. Atenção para as unidades de medida. Devemos considerar o tempo em horas. Então, vejamos aqui, né? Nosso amigo Clayton, a situação que ele tem. Qual será, né, a distância que ele vai percorrer aqui? Ele quer saber, né, essa distância. Nós podemos pegar, então, a definição da nossa velocidade média. A velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo. Qualquer um dos dados da tabela que fornece para nós a velocidade e o tempo. Eu posso escolher algum dos dados, né? E vamos optar aqui, então, quando ele estava a 10 km por hora de velocidade média. Então, ele levou 90 minutos para percorrer essa distância. 90 minutos eu vou transformar em horas, porque tem que estar todo mundo na mesma unidade. 90 minutos corresponde a 1h30, 1,5 horas. Por quê? 90 minutos são 60 minutos, 1 hora, mais 30 minutos, meia hora, 0,5. E aí eu substituo na expressão da velocidade média. Quando ele teve uma velocidade média de 10 km por hora, ele levou 1h30, 1,5. Faço a multiplicação em cruz. X vai ser igual a 10 vezes 1,5. Portanto, a distância que ele percorreu, distância percorrida, vai ser de 15 quilômetros. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Podemos ir adiante? Sim. Então, vamos lá. Aqui na página 40, vocês vão construir, né, um gráfico. Né? Esse gráfico relaciona o tempo de percurso em minutos com a velocidade média em quilômetros por hora. E você vai, então, no seu plano cartesiano, marcando os pontos correspondentes na tabela. Você tem os pontos 10, 90, 10 km por hora, 90 minutos, 15 km por hora, 60 minutos, 30 km por hora, 30 minutos, 45 km por hora, 20 minutos, e assim por diante. E quando você marca esses pontos, no seu plano cartesiano, onde no eixo horizontal você coloca a velocidade em quilômetros por hora, e no eixo vertical o tempo em minutos. Quando você ligar os seus pontos, você vai obter essa curva, né, que decresce, né? Então, nós podemos observar o seguinte, que a velocidade e o tempo têm uma relação entre si que é inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Então, se eu for construir uma razão entre essas grandezas, x e y, nós podemos chamar, né, de grandezas x e y, eu vou obter uma expressão que mostra para nós o seguinte: y vai depender de x
mas de maneira inversamente proporcional. X está aqui embaixo da nossa razão. Ou você pode escrever que y vezes x vai ser uma constante. Tudo bem, galera? Sim. Vocês se lembram lá que quando nós fazíamos uma relação diretamente proporcional, o y sobre o x, essa razão, era constante. Mas agora, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, isso aqui vai ter que haver uma inversão. E nessa inversão, então, eu vou afirmar que x sobre y vai ser uma constante. Razões, então, inversamente proporcionais. Eu vou ter vice-versa. Se você pegar os dados da tabela, sempre para x e y, eu vou ter uma constante, o produto entre elas. Veja que quando o tempo era de 90, a velocidade era de 10. Que vai ser a mesma coisa que quando eu tenho um tempo de 60 minutos, a velocidade sendo de 15. E esses produtos de y vezes x, todos eles sempre vão dar o quê? 900, que é a nossa constante. Aí vejam, se nós chamarmos a velocidade média de v em quilômetros por hora e o tempo t em minutos, eu posso escrever uma relação entre v e t que vai ser dada pelo quê? T vai ser a constante k dividido por v. E k vai ser o produto entre os valores, né, das duas grandezas. Vimos que esse k vale 900. Portanto, a minha relação é t é igual a 900 dividido por v. Tudo bem, pessoal? Sim. Nas grandezas inversamente proporcionais, o produto entre as grandezas é constante. E aqui ele vem e pede, né? Determine em quantos minutos Clayton fará o percurso de sua casa ao trabalho, se a velocidade média for igual a 40 km por hora. Em seguida, analise se o valor encontrado corresponde ao indicado no gráfico. Então, nós vamos substituir, né, esses dados. O tempo é igual a 900 dividido por 40. E aí nós vamos obter um tempo de 22,5. A velocidade dele é de 40, a nossa constante é de 900. O tempo que ele vai levar, então, será de 22 minutos e 30 segundos. Se você procurar lá no gráfico, vai chegar, né, num tempo aí de uma velocidade de 40, vamos olhar lá em cima, esse tempo de 22,5. Então, vejam aqui que em 40 de velocidade, o tempo que ele levou, de fato, 22,5. Tudo bem, galera? Sim. Uma outra forma de resolver isso seria através de uma regra de 3. Então, na sua regra de 3, você vai montar aqui, né, se a velocidade média dele em 10 minutos, em 10 km por hora, corresponde a 90 minutos, em 40 km por hora, qual vai ser esse tempo? X. Então, eu vou ter uma primeira razão aqui, 10 sobre 40, está aqui, 10 dividido por 40, vai ser igual à segunda razão inversa. Eu vou escrever x dividido por 90, ela vai ser invertida. Então, está aqui x dividido por 90. E aí você faz, né, a aplicação do princípio fundamental das proporções. 10 vezes 90 é igual a 40 vezes x. 40x vai ser igual a 900. 900 dividido por 40, 22,5. Tudo bem, galera? Sim.
Podemos ir adiante? Sim. Eu tenho aqui a matemática em detalhes, né? Regra de 3 na resolução de problemas que envolvem grandezas inversamente proporcionais. Então, tem aqui um exemplo que ele mostra, né? Onde você tem que reformar uma casa e você leva 30 dias com 3 funcionários trabalhando. Em quantos dias 5 funcionários fariam a mesma reforma, considerando o mesmo ritmo de trabalho? Então, sabemos que quanto mais funcionários nós estivermos trabalhando, menos tempo leva para construir, terminar a obra, né? Você vem, monta uma regra de 3 e analisa, né, o número de funcionários pelo número de dias. Com 3 funcionários, nós construímos uma casa, fazemos a reforma em 30 dias. Com 5 funcionários, quantos dias eu levarei para isso? X. Notem, então, que eu tenho essa razão, 3 dividido por 5. E a outra eu vou igualar de maneira inversa. As grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu vou fazer x dividido por 30. Olha lá. Multiplico os extremos, né? Pelo princípio fundamental lá das proporções. 3 vezes 30, 90, né? É igual a 5 vezes x. E aí eu resolvo essa equação para x. 5x vai ser igual a 90. Divido 90 por 5, x vai ser igual a 18. Portanto, 5 funcionários fariam a mesma reforma em 18 dias. Tá certo, turma? Sim. Alguma dúvida aqui, pessoal? Isso aqui é fundamental, não pode Não. pipocar aqui não. Vamos para as grandezas não proporcionais. E o próprio nome já diz aí, né? Quando as grandezas são não proporcionais, uma grandeza não tem nenhuma relação de aumentar ou diminuir em função da outra. Elas não têm relação entre si, né? Não tem proporcionalidade. O exemplo que ele mostra aqui é a altura do garoto, né, com relação ao tempo. Então, conforme passa o tempo, enquanto ele é pequeno, ele vai crescendo um pouco, vai crescendo, mas chega uma certa idade que ele não vai mais ganhar estatura, né? Então, não vai haver uma proporcionalidade. À medida que passa o tempo, ele vai ter ou um encolhimento, né? Não há proporcionalidade nenhuma, nem diretamente nem inversamente. Seriam grandezas que não são proporcionais. Um outro exemplo que é dado é a relação, né, da medida x dos lados de um quadrado e a área correspondente, y. Você pode encontrar uma relação de área, né, dizendo que y é igual a x ao quadrado. Y é a área e x é o lado do seu quadrado. X de um lado, x do outro. Você tem, então, a área dada por y é igual a x ao quadrado. Muito bem, constrói uma tabela com valores de x e valores de y que são referentes à área, né? Então, quando seu quadrado tem um lado que mede 0, claro, a área vai ser 0. Então, seu ponto, né, o par ordenado aqui vai ser 0 e 0, para x e para y. Conforme você vai, então, colocando outros valores de x, quadrado de lado 1, a área vai ser igual a 1, 1 ao quadrado. Portanto, o par ordenado é 1 e 1. Quando o seu lado mede 2, a área vai para 4, 2 ao quadrado. Par ordenado, 2 e 4. Quando o lado do quadrado vai para 3, a sua área vai para 9. Portanto, par ordenado, 3 e 9. Quando você faz um quadrado de lado 4, a sua área, 4 ao quadrado, vai a 16. Par ordenado, 4 e 16. E aí você pode fazer algumas análises para ver se há alguma relação de proporcionalidade. Então, vem aqui no item A. Quando a medida dos lados do quadrado dobra, a área também dobra? Então, vejam, pessoal, se eu dobrei o lado do quadrado, por exemplo, passei aqui de 2 para 4, a área do quadrado, que era de 4, passou para 16. Não dobrou. E também não foi reduzido pela metade.
Então, a área não dobrou. Quando a medida dos lados do quadrado triplica, a área também triplica. Então, vejam a situação, né? Quando eu tinha um lado de quadrado igual a 1, e eu tripliquei, multipliquei por 3, passou para 3, a área, que era 1, passou para 9. Não triplicou. Então, se nós construíssemos um gráfico relacionando os pontos, né, x e y, e ligando esses pontos, o que nós observamos? Eles não estão alinhados em uma reta. Aqui foi gerada uma curva. Isso aqui, então, é denominada, essa curva, uma parábola. E essa parábola, os pontos não estão alinhados. Eu tenho uma relação entre eles que é esta curva. E se eu não tenho um alinhamento com uma reta, eu não tenho relação de proporcionalidade entre essas grandezas. Elas são grandezas que não são proporcionais. Tudo bem, turma? Outros exemplos Sim. de grandezas, né, que não são proporcionais, você pode procurar vários exemplos, né? Quando vocês estudarem lá essa parte de velocidade, onde está envolvida a aceleração, por exemplo, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. E essa aceleração, ela vai criar uma relação que não é de proporcionalidade quando você tem, né, os cálculos que envolvem lá a velocidade. Temos atividades aqui, pessoal, estão vendo? Página 43. Sim. Exercício 1 e 2. Também o exercício 3. Página 44. Exercícios 4, 5 e 6. Página 45. Exercício 7, 8. E depois vem se organize as ideias, na página 46 ainda, para vocês preencherem aqui esse mapa mental. E por enquanto é só. Vamos Começa em que página? Você vai começar. Tá vendo aí na apostila? Sim. Começa aqui na página 43. E vai aqui até a página 46. Ok. Vamos aproveitar que temos aí um tempinho e eu acompanho. Dúvidas aí, galera? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Mãos à obra. Vamos usar mais esses minutinhos aí para a gente começar a fazer esses exercícios.
Tranquilo aí, pessoal? Sim. Alguma dificuldade? Não. Beleza.
É para mandar no positivo? Sim, pode tirar fotinho e mandar lá no Positivo On. Inclusive, deixa eu colocar no chat aqui, para vocês não esquecerem. Agora sim. Tá tranquilo aí, pessoal? Estão com alguma dificuldade? Sim. Beleza. É para mandar no positivo? Sim, tira a foto do capítulo, tá? Qual capítulo? Deixa eu ver aqui. É o 10. Isso, capítulo 10.
Galera, estão me ouvindo aí? Sim. Vou dar um descanso para vocês para entrarem na próxima aula. Então não deixem de fazer esses exercícios, tirar fotinho, mandar na atividade do positivo on. E na segunda-feira a gente retome na correção deles, beleza? Beleza. Combinado? Galera, um bom final de semana para vocês, um abração, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, até. Tchau, tchau, abração.